Olá pessoal, um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, uma ótima madrugada, a depender do horário que você está tendo acesso a esse vídeo, a esse podcast. O podcast é Ampla Defesa, Assessoria de Trânsito, você dirige, nós te defendemos. Hoje a gente vai falar sobre um tema bastante específico e bastante atual. Essa semana aqui na Ampla Defesa nós atendemos, Igor, 2 casos que assim é de cortar o coração, porque o cidadão, em um caso deles aqui, está perdendo a motocicleta dele, né? A gente entende que o próprio município está confiscando a propriedade dessa motocicleta em razão de inúmeras multas registradas nessa motocicleta no mesmo dia, no mesmo local e multas diversas. Então assim, a gente hoje vai falar sobre essa questão das multas simultâneas, aquelas multas que são registradas, várias multas ao mesmo momento, né? Então a gente procura entender aqui, de acordo com esse caso que nós trouxemos aqui, o ponto de vista, né, da defesa de condutores. Uma ótima tarde, meu querido Igor. Complicado, né? Bom, boa tarde a todos, vamos lá. A gente está gravando o segundo episódio hoje, uma série que a gente pretende colocar aí sem limites, né? Até onde a gente seguir o projeto. É um projeto muitos objetivos. Então a gente hoje vai comentar alguns casos práticos, né? No primeiro episódio a gente fez uma apresentação, hoje a gente vai comentar, né, o caso de um rapaz que a gente atendeu, como o Marcelo falou, né? É de cortar o coração. Você pegar uma pessoa recém-habilitada, que passou por alguns problemas, né, com a justiça, e você perceber que houve, no caso, uma perseguição do agente com a pessoa, só pelo fato da pessoa ter um histórico ali que não tinha nada a ver com a abordagem, não tinha nada a ver com a situação, na verdade não teve abordagem, o que pior ainda, só pelo fato de conhecer a pessoa, saber que a pessoa tem aquele histórico, a pessoa sofreu aí com uma reprimenda do Estado sem necessidade nesse caso, né? Que é o que a gente vai comentar aqui. O Marcelo está até com a relação das infrações ali, ele vai falar um pouquinho das infrações, pessoal. Pois é, essa semana nós tivemos, digo até o privilégio de atender esse cidadão que nos procurou aqui na Ampla Defesa, Assessoria de Trânsito, em razão do registro de 7 multas de trânsito, num total de R$ 5.600. Todas as multas registradas no mesmo horário e praticamente no mesmo local. E o pior, sem abordagem. Então eu queria só relatar aqui com vocês, eu coloquei os autos de infração na ordem para a gente analisar aqui, Igor, juntamente aqui com a nossa audiência, né, para a gente fazer um debate aqui sobre essa situação, se é legal, se não é, se houve abuso, porque na verdade aqui existe, né, o papel aí do agente fiscalizador, mas essa fiscalização ela precisa ser dentro dos limites da lei, né? Então a gente está aqui justamente para defender o motorista, para defender o motociclista, o cidadão, o proprietário de veículo automotor, quando tem aí um abuso, né, quando se ultrapassa aí os limites do legal. Nesse caso em específico, é o caso de uma motocicleta e que contra essa motocicleta foram registrados 7 multas, todas no mesmo local e no mesmo horário. E aí eu quero compartilhar com vocês quais foram essas autuações para a gente ter noção se realmente assim, se um agente de trânsito ao mesmo tempo ele consegue visualizar todas essas infrações aqui que esse cidadão aqui supostamente cometeu e o porquê da não abordagem e o porquê de não empreender perseguição. Vocês vão entender que, a depender das infrações que foram registradas aqui, obviamente seria uma pessoa suspeita até de estar cometendo um crime, de estar cometendo um ilícito, e não há registro, não há interesse ali do agente de trânsito, que no caso é a Polícia Militar que fez a fiscalização, no caso que fez as autuações aqui, não esboçou nenhuma reação em estar perseguindo esse condutor ou estar chamando no rádio
outras viaturas ali para tentar dar um apoio, porque supostamente aquela pessoa poderia estar até fugindo, de ter cometido algum ilícito, alguma coisa. Mas vamos analisar aqui que vocês tirem as próprias conclusões em relação às 7 multas que foram registradas. Eu coloquei aqui pela ordem do auto de infração. Então, o auto de infração 1, conduzir motocicleta fazendo malabarismo, equilibrando-se em uma só roda. É aquela infração da pessoa que é o chamado dar o grau, fazer malabarismo empinando moto. Então, essa infração ela foi registrada às 00h27 do dia 26/7 agora de 2025, em determinada via aqui da cidade. Vamos lá. Motocicleta, malabarismo, equilibrando-se numa roda só, à 00h27. No mesmo horário, essa mesma motocicleta, esse mesmo condutor, ele foi autuado por desobedecer ordens emanadas da autoridade competente. E no campo de observações está dizendo que o condutor desobedeceu ordem de parada, que o policial ali deu um sinal para ele parar e ele não parou. Então também o veículo está em movimento e, pasmem, abordagem prejudicada pelo fluxo intenso. Então, pessoal, você que é de Franca, você que é aqui da nossa cidade, tire você as suas conclusões se nós temos fluxo intenso de veículos em Franca à 00h27. Partimos aqui para uma outra infração. Utilizar veículo para demonstrar e exibir manobra perigosa mediante arrancada brusca. Essa multa aqui, inclusive, é uma multa que suspende o direito de dirigir e ela tem o valor multiplicado 10 vezes, uma multa aproximadamente aí de quase R$3.000. Ao perceber a presença da viatura, reduziu a marcha e arrancou bruscamente, evadindo-se da abordagem. Condutor de sexo masculino, abordagem prejudicada pelo fluxo intenso, novamente o fluxo intenso, à 00h27. Próxima multa, avançar o sinal vermelho do semáforo. Uma infração aqui gravíssima também, e a mesma questão, que o veículo passou pela linha de retenção, que o veículo está em movimento e que não houve abordagem prejudicada pelo fluxo intenso. Temos agora, avançar o sinal do semáforo novamente, uma outra multa, também registrada no mesmo horário, 00h27, e abordagem prejudicada pelo fluxo intenso. Esse aqui é um caso, na verdade, esse aqui são 5 infrações que totalizaram aqui em R$4.200. Se você considerar que a motocicleta desse rapaz aqui, ela tem um valor aproximado aí de R$6.000, R$6.500, porque não é um veículo 0 km, uma motocicleta já usada, que inclusive ele usa para prestar serviço como entregador aí e ter uma renda extra, praticamente ele perdeu a motocicleta, porque assim, o que tem de multa ultrapassa mais que o dobro do valor da motocicleta. E o que causa realmente estranheza nesse caso aqui é não ter tido abordagem, não ter tido interesse aqui do agente de trânsito em abordar o cidadão para ver realmente o que estava acontecendo. Então, assim, se ele estava empinando a moto e se ele não desobedeceu a ordem de parada, já seria um indicativo aqui para haver aí talvez uma perseguição policial para averiguar o que aquele condutor estava ali escondendo de errado, né? O que me chama a atenção é realmente um agente de trânsito ele conseguir ao mesmo tempo constatar 5 infrações diferentes sem abordagem, tendo em vista que ele está relatando aqui que a pessoa arrancou bruscamente porque não obedeceu a ordem de parada e ele mesmo assim conseguiu observar 5 infrações. Eu gostaria de ouvir a sua opinião, o que você acha, o que você costuma perceber nos atendimentos que você faz com situações como essa. Bom, é uma situação muito corriqueira, né? Por mais que é raro, mas acontece sempre, né?
quase toda semana a gente atende pelo menos uma ou duas pessoas nessa situação. O nosso posicionamento, o meu, eu acredito que o seu também, é totalmente contrário a isso, né? Porque um cidadão, uma pessoa, né? Um indivíduo que pratica todas essas infrações, ele minimamente está se colocando em risco e terceiros. Então, um policial militar, um agente público que está ali em defesa do cidadão, em defesa da sociedade, verificar todas essas situações e não abordar a pessoa, no mínimo aí para falar por baixo, ele está cometendo uma prevaricação. Por quê? Porque se a pessoa está colocando terceiros em risco, ela deve ser abordada. É diferente cometer uma infração de radar, você visualizar uma pessoa com o celular na mão, você falar com uma pessoa que está praticando manobra perigosa, arrancada brusca, isso tudo de madrugada. Qual o óbice, qual o impedimento que aquela viatura tem para não empreender uma perseguição naquela pessoa e abordar e que não me recordo com detalhes, esse atendimento foi o senhor que fez, se esse veículo chegou a ir ao pátio, mas a pessoa que está praticando tudo isso, se às vezes está com o veículo numa situação irregular, que pode ser levado ao pátio, e aí você realmente tirar do trânsito ou coibir aquela pessoa de alguma forma que ela continue praticando esses atos, sem você abandonar assim, a sociedade. Porque o policial que faz isso, o policial, não só o policial, né, o agente público que está ali aplicando a infração, né, ele está deixando de lado a sua função primordial, que é a proteção às pessoas. Se a pessoa realmente cometeu todas essas infrações, ela merece ser autuada e ela merece ser mais do que autuada, ela merece ser orientada de quais os riscos que ela está passando para ela e para a sociedade, porque ela não está colocando só a sociedade em risco, ela está se colocando em risco também, né? Então, a minha visão é no sentido de que, primeiro, é difícil um policial militar conseguir visualizar todas essas infrações de uma vez só. Frações de segundos, né? Ou segundos. Seja, porque se você for olhar assim, o senhor não falou ainda, mas se olhar o horário da infração, acredito que se der muita diferença de um minuto entre outro, e às vezes nem dá. Às vezes todas são datadas do mesmo horário e minuto. Horário. Então, assim, ele lembrar, né, que aquele cidadão cometeu aí 5 infrações diversas, numa situação na qual ele pode até considerar também o policial, que ele também está em risco, né? Porque se você tem, né, uma pessoa que vem ali conduzindo a motocicleta dessa forma, como ele colocou aqui, o policial também, até, né, pelo risco, pela profissão dele, ele também está em risco, né? Então deveria se ter nesse caso aqui uma relevância maior. Mas a questão só piora. Mas assim, eu gostaria de frisar e deixar isso registrado, e assim, é uma coisa que a gente vai procurar trazer aqui em todos os nossos vídeos, é informar você que o nosso trabalho aqui, o trabalho da ampla defesa, não é proteger o infrator, no sentido de fomentar. Eu quero que as pessoas cometam infração, que as pessoas cada vez mais sejam multadas, que o Estado cada vez mais mexa no seu bolso, porque aí eu vou ter mais trabalho. Na verdade, não é essa a nossa intenção. A gente atua nessa área porque a gente vê muito erro, né? Muito erro e erro absurdo. E as pessoas não estão percebendo. E o Estado está confiscando o seu bem. Está confiscando parte do seu salário, parte do seu rendimento. Não está fácil a vida para ninguém. Para numa situação dessa, você ser autuado em R$ 5.600, eu acho que está na hora de cada cidadão, de cada pessoa, começar a prestar atenção, porque a coisa está indo de mal a pior. E friso, nosso papel aqui não é passar a mão na cabeça do condutor que cometeu infrações, não é fomentar isso, ele ter aquela sensação, tem quem faça defesa, então eu vou conduzir o veículo um tanto de qualquer forma. Não é isso que a gente quer aqui. A gente quer aqui sim que a pessoa exerça o seu direito de recurso. Ele vai ter o direito em qualquer circunstância. Mesmo que ele cometa uma infração, existe
a possibilidade na própria Constituição Federal que qualquer pessoa tem direito de defesa, mesmo em processo administrativo. Então, independente se ele cometeu infração, se ele entender que ele quer exercer o direito de defesa dele, o direito de recurso, esse direito ele tem e ninguém tira do cidadão. Né? Que muitas vezes o profissional que defende infrações, ele em certo ponto é até marginalizado, é até confundido às vezes com outros profissionais de outras áreas. Mas a verdade, o que a gente defende é que a infração ela seja registrada de forma correta, de forma legal, respeitando todos os parâmetros que a própria legislação impõe. Então, para que uma multa ela seja válida, ela tem que seguir um passo a passo. Não é simplesmente o policial olhar ali, anotar a placa e colocar a multa no veículo. Ele tem que seguir um passo a passo. Existe um manual, existem requisitos, existem regras. E isso é o que a gente defende, que o auto de infração ele seja registrado de acordo com o que está no manual de fiscalização de trânsito, de acordo com o que prevê as resoluções do CONTRAN e de acordo com a previsão do próprio Código de Trânsito. Agora vamos para um caso aqui que é um pouco ainda mais bizarro, mas vamos lá. Infração cometida, avançar o sinal de parada obrigatória, horário, 5h10 da tarde. Horário de pico aqui na cidade. Mas nesse caso aqui, é bizarro, porque isso aqui a gente está falando de um domingo às 5h10 da tarde, certo? Então aqui foi uma infração de avançar parada obrigatória sem abordagem por conta do fluxo intenso. Domingo, 5h10 da tarde. Vamos lá, segunda infração. Utilizar veículo para demonstrar manobra perigosa mediante arrancada brusca. Aqui na cidade o pessoal assim é apaixonado por essa infração de exibir manobra perigosa e arrancada brusca, né? Então assim, a pessoa qualquer veículo, às vezes você vê veículo que é de baixa cilindrada, veículo que não é esportivo, arrancada brusca. Horário 17h10, abordagem prejudicada pelo fluxo intenso. Qual o endereço da infração? Avenida Ademar de Barros. 5h10 da tarde, fluxo intenso. Não tem nada lá. Outra infração, conduzir moto com capacete com viseira aberta. Aqui até... Mas a gente tem que pegar o seguinte, ó. A primeira infração, pegar o contexto. Parada obrigatória. Aí o motociclista exibiu manobra perigosa mediante arrancada brusca. Aí depois ele tá com o capacete com a viseira aberta. Aí assim, o motociclista, ele arrancou bruscamente. E aí o policial ainda conseguiu ver que ele tava com a viseira do capacete aberta. O pessoal deve enxergar muito bem, né? Porque eu tenho dificuldade. Biônica. Conduzir veículo com descarga livre. Aí sem abordar, como que descarga livre, tudo isso? Abordar no mesmo horário, 5h10. Outra, dirigir veículo usando calçado que não se firme aos pés. Então aqui é aquela infração que a pessoa está conduzindo motocicleta de chinelo. Então aqui, ó, já se passaram 4 e ele num piscar de olhos ele viu tudo isso. Ele viu a pessoa não parar no parada obrigatória, a pessoa exibir manobra perigosa mediante arrancada, a pessoa tá com o capacete com a viseira aberta e agora o cara tava conduzindo a motocicleta de chinelo. Não contente, conduzir o veículo sem equipamento obrigatório. Agora, a gente não sabe qual é o equipamento obrigatório. Então assim, ó, ele viu tudo isso. Seta, retrovisor, tudo isso dentro de um ele viu. Ele viu. E não foi feita a abordagem porque o fluxo estava intenso. 5h10 da tarde num domingo, aqui na Cidade Franca. Né? Você que é francano mais do que eu, sabe que isso é impossível. Eu que não nasci aqui, mas que a cidade me recebeu de braços abertos, estou aqui há praticamente 20 anos, nunca vi fluxo intenso numa situação dessa. E não para por aí. Conduzir motocicleta sem segurar o guidão com as duas mãos. Olha que situação.
Então, assim, a pessoa arrancou bruscamente, não parou na parada obrigatória, tá com o capacete com a viseira aberta, tá com descarga livre, e falta de equipamento obrigatório, e usando calçado que não se firme aos pés, e agora ele estava conduzindo a moto, segurando a moto por uma mão só no guidão. Tudo isso no mesmo horário. No mesmo horário. E não para por aí, tem mais. Esse daí, coitado. Não, essas daqui são 7 infrações, totalizando aí R$ 5.800. Também de uma motocicleta que não tem esse valor de mercado. Uma motocicleta aí, Honda Titan, ano de 2003, 2004, 5, é 6 quase mil. que praticamente a pessoa perdeu a motocicleta dele, ou seja, vai ter que pagar multas aí, porque no próximo licenciamento ele vai ter que pagar, senão pra não consegue continuar licenciar. trabalhando, né? Para continuar trabalhando. E são infrações que ocorreram todas no mesmo horário e no mesmo local, com apenas um agente de trânsito constatando 7 infrações ao mesmo tempo. O que é importante ressaltar que o próprio Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 266, ele traz essa previsão da infração simultânea. E ele traz a previsão que no caso de infrações simultâneas, elas serão somadas. Então, assim, se a pessoa foi constatado mais de uma infração no momento, elas podem ser registradas. Só que a infração simultânea é aquela que acontece normalmente quando se tem uma abordagem. Por exemplo, o cidadão ele foi abordado ali por uma fiscalização de trânsito, que está sendo averiguada ali documentação, estado de conservação de veículo e etc. E no momento que o agente de trânsito, ele fez aquela abordagem, ele constatou ali, às vezes 1, 2, 3 infrações, ele poderia até ter constatado essas 7 infrações, 8 infrações, desde que fosse feito mediante abordagem. Ou seja, o agente de trânsito abordou o motociclista, ele verificou, né, que ali existe uma irregularidade por ausência de equipamento obrigatório. Tudo bem. No mesmo ato, ele verificou ali que o veículo às vezes está com licenciamento vencido. Ele verificou às vezes ali no caso que o veículo está em mau estado de conservação, está com os pneus irregulares. E aí vai, mas desde que seja o quê? Uma infração no qual o policial fica ali, né, na abordagem, tendo a oportunidade de constatar essas infrações. Agora, esse mesmo agente ou um outro agente que registra 8 infrações no mesmo local, no mesmo horário, sendo que ele está relatando aqui que a pessoa se evadiu do local porque não obedeceu a ordem de parada, ou se evadiu do local porque está exibindo manobra perigosa mediante arrancada brusca, ou seja, a pessoa está querendo fugir da fiscalização, e mesmo assim ele consegue constatar 5, 6, 7, 8 infrações ao mesmo tempo. Infelizmente, com todo respeito à autoridade de trânsito, isso é um abuso, isso é uma arbitrariedade e realmente é uma vingança. Só pode ser isso, né? Às vezes pode até ter acontecido do cidadão, às vezes está com o documento em atraso, às vezes ali está fazendo uma entrega, falou, pô, vou ser abordado aqui, vai recolher minha motocicleta, e até pode ter sim ocorrido uma das infrações, mas 6, 7, 8 infrações só difícil. Nos remete a aquilo. O policial realmente assim ficou mordido que o cara não obedeceu a ordem e colocou quantas multas ele quis. Só para contextualizar um pouquinho, pessoal. A gente está numa cidade de interior que não tem 400 mil habitantes e chega final de semana, a gente tem um destino para cada lado. Dificilmente, as pessoas não ficam em Franca final de semana. Ou vai para um lado para Rifaina, ou vai para o outro lado para Ribeirão. Então, é fluxo intenso num domingo, 5 horas da tarde, gente, aqui na nossa cidade, nessa avenida aí, no meio da semana, pode discutir um pouquinho, realmente tem uma... Agora, final de semana, não tem nada. Isso aí nem quando o Corinthians foi campeão mundial lá em 2012, não deu fluxo intenso na cidade. Não dá. Então, assim, é complicado porque a gente ponderar uma situação dessa
e tolerar isso como aceitável, e o Estado também tolerar essas atitudes, essas posturas dos seus agentes, né? Da mesma forma que o cidadão deve respeitar as normas, deve respeitar as leis, o agente público, mais do que o cidadão, porque o agente público representa o Estado, o agente público representa a mão que vai coordenar tudo para dar certo. Então, o agente público, ele não pode se valer ali do seu cargo, da sua função, para cometer uma arbitrariedade. A gente nem falando, não é nem corrupção, o dia a dia. O agente público está todo dia ali no trânsito, o agente de trânsito em especial, aplicando multas. E se a gente tolerar essas condutas, o Estado tolerar essas condutas como algo normal e assim, algo do dia a dia, daqui a pouco pessoas que não foram abordadas vão ser refém disso, vai acontecer. Às vezes uma pessoa foge e pega, o policial anota uma placa de relance, uma pessoa está conduzindo uma motocicleta do lado, anota um caractere errado ali, uma pessoa que não tinha nada a ver, não fez nada, às vezes está indo e voltando do serviço dela ali, tranquilo, me acontece isso aí, cai 8 infrações no prontuário da pessoa, na motocicleta, e aí o que a pessoa faz? A pessoa é refém, aí, assim, a gente até fala que quem orienta desse jeito é porque não entende e é mal atualizado, como é que me fugiu a palavra agora, mas é uma pessoa que falta conhecimento técnico na área. Porque muitos profissionais da área do trânsito, relacionado ao trânsito, despachantes, pessoas que fazem placas, pessoas que fazem vistoria, você chega lá para procurar uma orientação, porque é muito normal uma pessoa com problema de trânsito, antes de procurar um advogado, procurar um despachante. É uma assessoria. Uma assessoria, né? O despachante fala, não, isso aí não tem o que fazer não. Aí o que você faz? Você é uma pessoa assalariada, uma pessoa que depende da sua motocicleta, do seu veículo para ir e voltar. Se cai uma infração dessa, a gente começar a tolerar isso como normal, daqui a pouco vai começar a acontecer com quem não tem nada a ver. Vai se tornar cada vez mais normal. Mais normal. E o que é importante a gente trazer isso a título de informação é que as leis como um todo, vou colocar assim, a lei como um todo, ela é atualizada de acordo com a evolução da sociedade. Sim. Então, assim, a sociedade, você que está sendo autuado, você que está tirando aí do seu sustento, do seu salário, valores estratosféricos para pagar a multa de trânsito que às vezes não aconteceu ou aconteceu de forma abusiva, e você não toma providência, você não procura ajuda técnica, você não procura meios, caminhos de você e se expressar que você não concorda com aquilo, você contribui com o sistema. Infelizmente, você contribui com o sistema, porque as coisas só vão mudar, certo? Um juiz ou um julgador só vai começar a coibir isso daqui se você que está nessa situação aqui também começar a exercer os seus direitos. Porque não adianta você falar, não vou recorrer, não vou procurar porque não vira nada. Você pensa dessa forma, seu vizinho pensa da sua forma, seu irmão, seu primo, e aí o que a gente tem? O Estado não é bobo. Ele sabe que fala assim, pô, vou enfiar a caneta na galera aqui porque a galera não vai atrás. Na verdade, é isso que realmente acontece. A maioria das pessoas são multadas de forma arbitrária, abusiva, e deixa pra lá. Quantas pessoas recebem notificações de infrações que nunca estiveram naquele local? Muitas. Né? E aí existe realmente uma dificuldade. Então, assim, é uma máquina. Infelizmente, assim, muito se fala sobre a questão da indústria da multa, muitos concordam, muitos discordam, mas assim, é uma máquina de fazer dinheiro. Essa é literalmente uma máquina de fazer dinheiro. E você está nas suas mãos. Né? A mudança de comportamento dos órgãos de trânsito passa por você exercer os seus direitos. E o que a gente quer aqui é democratizar esse conhecimento. É a gente tornar isso aqui ser acessível para você. Né? O nosso sonho aqui, em cada município do nosso Brasil, tenha uma pessoa falando sobre isso aqui para vocês. Que vocês tenham o direito de recorrer, principalmente
em situações que, assim, o abuso tá descarado, como nesses 2 casos que nós trouxemos hoje aqui. É abuso descarado. Infelizmente, assim, não tem como a gente entender de outra forma. É impossível entender de outra forma. E, reforço, nós reforçamos aqui. Aqui nós não temos nenhuma intenção de fomentar a infração de trânsito, para que isso gere situações em que a pessoa acha que ela possa conduzir o veículo dela de forma irregular e cometer infrações, porque vai ter alguém que vai tentar resolver o problema. Não é essa a intenção. Deixar isso sempre muito claro. Outra coisa que é sempre válido a gente reforçar e contextualizar é que a gente não defende conduta. A gente não defende pessoas. O que a gente defende? A legalidade do ato. A gente trabalha para que, da mesma forma que o Estado tem o direito de multar uma pessoa que comete uma infração de trânsito, a pessoa tem o direito de ser multada corretamente. Exatamente. Tudo tem procedimento, tudo tem processo, tudo tem previsão legal. É o que a gente até fala bastante nos nossos atendimentos e em orientação. A pessoa que não é um agente público, não é um funcionário público, ela pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Ao contrário de um agente público e de um funcionário público. Isso é o princípio da legalidade. Tudo que a pessoa pode fazer está previsto em lei. Até para evitar o abuso de autoridade, até em função de várias situações em que o funcionário, o agente público, atuou fora daquilo que era previsão legal, que foi criada a lei de abuso de autoridade. Se ele tivesse seguindo a cartilha certinho do que é a função, o que é o trabalho, qual que é a conduta, como ele deve fazer, não é o caso hoje. Mas em caso futuro, provavelmente a gente vai abordar com mais profundidade a questão do artigo 165A, que é o bafômetro, a famosa recusa ao bafômetro. Quantas pessoas já foram multadas e sequer foram orientadas de uma contraprova, de que ela pode... você recusou, mas se quiser fazer, daqui 15 minutos você pode fazer outro. Quantas abordagens, quantas blitz a gente mesmo já foi parado, na qual a gente falou, não, eu faço o bafômetro. Eles dizem, não, pode ir embora. Só procurando aquela pessoa que vai recusar. Aí a pessoa que recusa, aí não, encosta o carro ali e a gente vai te abordar. Né? Então, são situações que a gente tem que buscar lutar contra isso. Realmente. Né? É onde entra o nosso auxílio e às vezes a gente fala, a pessoa também pode fazer isso por si só. É difícil? É difícil. Às vezes a pessoa já tem o trabalho dela. Aí, às vezes a pessoa tem que parar para estudar uma resolução, estudar a lei para fazer o próprio recurso. É igual a gente fisioterapia, não adianta a gente querer tratar. A gente não entende, a gente não sabe. A gente busca auxílio com quem entende do assunto. É onde a gente busca ofertar isso para o cidadão, além de passar o conhecimento, passar a possibilidade de ajudar o cidadão num problema que ele está passando, que às vezes está causando uma aflição, uma agonia, a pessoa não sabe o que vai ser amanhã, CNH. A gente tenta fazer com que esse caminho seja menos tortuoso e menos doloroso para a pessoa. Perfeito, né? Hoje a gente queria trazer esse tema, que são das infrações simultâneas, mas eu expliquei aqui para vocês que a infração simultânea, sim, ela é permitida, mas em um contexto de abordagem, onde o policial ali ele possa constatar a ocorrência de diversas, 1, 2, 3 infrações, mas que ele esteja ali presente, realizando a constatação dessas infrações no momento da abordagem. Essas infrações simultâneas, sem abordagem, com um número excessivo de multas, no mesmo horário, no mesmo local, sempre com as mesmas questões, que desobedeceu sinal de parada, arrancada brusca, realmente é preciso a gente ter critérios, tá, pessoal? A gente não está dizendo aqui que não aconteceram, mas da forma como foram lavradas, estão absurdamente incorretas. Então, esse era um ponto que a gente queria trazer para vocês, agradecendo aqui a audiência de vocês e a paciência, informando que a gente vai melhorar, né? Esse é apenas o nosso segundo episódio. A gente está querendo trazer informação relevante na área para todos vocês e vamos trazer também de outras áreas no futuro. E já pedindo para vocês aí, para deixar o like no nosso vídeo,
para se inscrever no nosso canal, para mandar o link para um amigo, para uma pessoa que seja interessada no assunto. Ajuda a gente trazendo temas, entre em contato ou mande um e-mail. A gente vai deixar na descrição desse vídeo um e-mail que você pode mandar um e-mail relatando uma situação que você queira que a gente trate aqui, ou trazendo uma situação que você já passou, de um amigo, de algum familiar, né? Pode enviar os temas pra gente. Se a gente não souber, como a gente não sabe tudo, a gente vai estudar e promete que a gente vai trazer aqui um vídeo, uma resposta interessante para vocês. Então, assim, eu já me despeço de vocês aqui, tá? Agradecendo aí a audiência de vocês e ressaltando que se você se interessa pela área, mesmo que você não tenha experiência, mas que você tem procurado alguma área, algum tipo de situação para você empreender, para você ser dono do seu próprio negócio, para você ter uma renda extra, manda uma mensagem para a gente, peça informações do nosso projeto de licenciamento e seja você também um licenciado ampla defesa na sua cidade, no seu município, no seu estado e ajude pessoas contra infrações abusivas do Estado, contra esse confisco de patrimônio, contra essa indústria da multa. Pessoal, um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo. Isso aí, pessoal. Da minha parte também fica um forte abraço. Por hoje é só. Foi um vídeo muito bacana. A gente comentou aqui as infrações, os casos práticos. Isso aí, pessoal. Fica com Deus. Até mais.